Bom dia a todos, bom dia companheiros. Está no ar mais um Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje, dia 23 de novembro, né? Temos um programa especialíssimo aí, com a presença aí de todos os companheiros aqui na bancada, né? E tudo mais. Eu queria agradecer já o pessoal que já nos dá bom dia aqui no chat, o companheiro Dan, Robot, Cecília Maria, Márcia Alvaredo, Tuizinho Tosi, Anderson Marques, Sem Chance, já tá todo mundo por aqui. E a companheira Cecília Maria mandou um super sticker para nós. Queria já agradecer a contribuição da companheira Cecília Maria, pedir para todos fazerem como ela e contribuírem com o programa, com a Causa Operária TV. O Reunião de Pauta aqui, ó, agora sim, estamos com o fundo... A gente tava no fundo mais escuro, né, Marília? A gente começou modo dark noturno. aqui, modo noturno. Tem gente que prefere o modo noturno, por isso que também eu não falei nada. Porque tem gente que prefere o modo noturno aí no seu navegador. A gente tava no modo noturno, agora voltamos ao modo diurno, modo claro. Bom, bom dia a todos, né? Bom dia, Márcio Roberto. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui de volta no Reunião de Pauta. E a gente convida aí todo mundo a se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Tem alguém Bom na dia, internet? Uriel. Marília. Tem alguém? Bom dia, companheiros. É muito bom estar aqui. Tem alguém na internet. Já estou aqui de volta em Brasília. Juro que nós vamos ter um estúdio tão bom quanto o de São Paulo em breve, né? Para a gente poder ter o modo Dark e outros modos. Isso é engraçado, né? Para todos os companheiros. Dá pra gente fazer um modo noturno aí na sua parede também? É verdade. Só botar um lençolzão. Bom, vamos lá. Lençolzão preto. Vamos lá que isso aqui tem que começar, né? Bom, mas eu queria, antes de começar e entrar nas notícias, que a gente já vai entrar voando aqui, explicar para vocês a importância da contribuição com a Causa Operária TV. Né? A companheira Cecília Maria, nossa querida companheira de todos os dias, já mandou seu super sticker, né? Mostrando uma das possíveis formas de você contribuir com o nosso canal, né? Mandando um super sticker, escolhendo aí uma figurinha simpática. Ela, por acaso, escolheu a figurinha da Piscadela aí. Você pode escolher algo tão simpático quanto e mandar para nós, que a gente fica muito feliz. Você pode também mandar um super chat, né, com uma mensagem aí que a gente lê aqui no programa ao vivo, né, manda um bom dia, manda uma sugestão de tema para a gente discutir, né, manda um comentário aí no superchat que a gente vai comentar aqui, a gente vai ler, né, e você, mas o mais importante de tudo é você se tornar membro do canal, membro da Causa Operária TV, né? O membro do canal, ele contribui mensalmente com um valor que ele escolhe aí em um dos planos de membros que a gente tem. A gente tem o plano bronze, prata, ouro, platina e rubi, né? O plano bronze é o mais simples, né? É o plano de R$ 8,00 por mês, R$ 7,99 por mês. E o plano rubi é o de R$ 200,00, R$ 199,99 por mês. Então você pode escolher qualquer plano entre esses aí e esses também para poder contribuir conosco, né? Se você entrar aqui no Ver Benefícios, no Seja Membro, você vai ver todos os benefícios que cada plano dá, né? Mas fundamentalmente, o mais importante é você contribuir com o nosso canal, que é um canal aí feito e sustentado com as contribuições dos nossos espectadores, dos nossos admiradores, né? E a gente vai se manter assim. E a gente já é um canal muito... já teve um crescimento muito grande, já temos uma programação 24 horas, programas diários, programas semanais, programas com audiência gigantesca, né? Como Análise Política da Semana aí, que toda semana bate recordes de audiência. Inclusive essa semana teremos uma análise política especial, né? A gente já vai fazer um anúncio aqui. Mas é fundamental aí que vocês sejam membros para a gente poder manter esse trabalho e aumentar esse trabalho e crescer a cada dia que passa, né? O Reunião de Pauta tem a meta de ter um novo membro por programa. A gente já bateu essa meta ontem e hoje a gente vai bater de novo. Basta você clicar, você que ainda não é membro, clicar em Seja Membro aqui no YouTube e escolher o plano que melhor se adequa aí à sua situação. Vamos começar, Uriel? O que aconteceu lá o STF votou a favor do Auxílio Brasil, no fim das contas? Pois é, né? O julgamento se encerrou ontem em plenária virtual da nossa maravilhosa Corte Monarca, aí do STF, né? E eles decidiram aí que o governo possa ampliar o Auxílio Brasil em ano eleitoral.
né, porque existiam vários obstáculos legais que não iam permitir que o Bolsonaro fizesse o Auxílio Brasil como ele queria, né, de R$ 400 no ano que vem, mas o STF já abriu um espaço para isso. Eu acho que o que vale comentar aqui é aquela coisa, né? A gente já viu uma encheção de saco gigantesca em torno desse negócio. Quando é para dar qualquer dinheiro para a população, o pessoal faz todo um escarcéu, né? A própria imprensa burguesa ainda é contra. Fala que a longo prazo isso é ruim para a economia, que não pode dar auxílio, que é só uma medida demagógica e tudo mais. E tudo bem, né? A gente sabe aqui, a gente fala, sempre que a gente fala sobre o tema, a gente coloca que é insuficiente para a população. Agora, sem o Bolsa Família, eles estão recebendo um auxílio com menos de R$ 200. Tem gente que está recebendo só R$ 100. E milhões, na verdade, de pessoas perderam aí o direito de ter, né, com algum auxílio depois que acabaram com o Bolsa Família. E eu acho que o fundamental aqui, companheiros, é que aquela coisa, a população está comendo osso e a população está irada. Se não tiver nenhum tipo de auxílio, a cabeça dos ministros do STF vai rolar. Então, nesse sentido, eles já começam a permitir aí algum tipo de auxílio, né? Eles até colocam alguns ministros que formaram essa maioria para permitir essa ampliação, que, não, é ruim e tudo, mas é muito importante nesse momento, deveria começar, inclusive, esse ano, o auxílio, fazendo uma coisa completamente demagógica, né? Sendo que antes eles mesmos estavam falando, não, é horrível, vai furar o teto de gastos, esse tipo de coisa, né? Mas a gente sabe muito bem que esse teto de gastos é uma farsa e que se trata simplesmente da falta de interesse, ou melhor, do interesse mesmo, de não dar nada para a população, né? E agora eles estão sendo pressionados a abrirem caminho para o povo ter pelo menos alguma coisa, né? Vai ser R$ 400, o que hoje em dia você não paga, quase não paga o gás e a comida, né? Mas pelo menos vai ser alguma coisa, pelo que eles estão colocando aqui. Bom, é isso aí, né? Então a gente vê essa situação com relação ao Auxílio Brasil. Mas e a candidatura do Sérgio Moro, Márcio Roberto? Vai de vento em popa? Como é que é? Vai de vento em popa, né? Segundo quem? O que acontece é o seguinte, esse pessoal, a população sabe quem está fazendo isso aí que o Uriel falou, né? Quem são os responsáveis por todas essas mazelas. Então, o único meio deles fazer propaganda é pelas redes sociais. Eles não têm como ir na população, ir nos bairros pobres. Imagina, ele ir na favela onde o pessoal está passando de fome, o Bolsonaro ou o Moro. Eles não conseguem, eles vão sair de lá, eles nem vão conseguir sair de lá, né? Se saírem, né? Então, a única forma que eles têm é investir pesadamente nas redes sociais. Chegou ao ponto de Bolsonaro estar com mais de 7 milhões no Twitter e o Moro já está com mais de 3 milhões, né? E Bolsonaro vê uma certa preocupação, é isso que a imprensa diz, né? Que Bolsonaro vê uma certa preocupação onde Moro está crescendo nas redes sociais. Mas o que chama a atenção é justamente essa questão, né? Eles não conseguem ir até a população, tem que apelar para as redes sociais e eles estão investindo pesadamente. É isso aí, né? É uma farsa, né? Eles procuram fazer parecer que a candidatura do Moro cresce tanto quanto a do Lula, né? A matéria é essa. Nas redes sociais, mas isso aí é uma grande mentira, né? Na verdade, a candidatura do Moro cresce por impulso aí da burguesia. É uma tentativa, né? Mas ela não cresce de fato. Ela só cresce na aparência aí, porque no fim das contas, esse cara não tem voto nenhum, ele é um dos caras mais odiados do país, o Sérgio Moro, né? Leva o Moro na Avenida Paulista aí no domingo para ver o que acontece com ele. É perigoso. Exatamente. Bom, próximo tema que a gente tem aqui é que o STF, né, através do Alexandre de Moraes, resolveu suspender a lei, né, a decisão da CPI do Covid, que permitiria aí uma quebra de sigilo do Bolsonaro, né, Marília? Exatamente. Agora, ontem, né, a gente viu aí que o Alexandre de Moraes ele suspendeu a quebra de sigilo telemática do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente vê aí que ela tinha sido instaurada aí pela decisão da CPI, como foi falado, e exatamente a questão essencial dessa decisão é que não é permitido pela Constituição um órgão parlamentar ou alguma coisa assim quebrar o sigilo do Executivo. Então, exatamente por conta disso, a gente vê aí que teve essa suspensão. A gente vê que, na verdade, a questão essencial mesmo é a questão política, né? Mostra que
o STF não tem nada contra o Bolsonaro, ainda mais o Alexandre de Moraes aí, que ficou consagrado pela esquerda, que era super anti-bolsonarista e tudo, que perseguia os bolsonaristas. A gente vê aí que, na verdade, não é assim, né? A gente tem uma situação em que ele está exatamente protegendo o Bolsonaro. E é interessante também, né, que o STF vira um super democrata quando que diz respeito ao Bolsonaro, mas contra o Lula eles quebraram o sigilo de advogado, disso, daquilo, fizeram o diabo aí contra o Lula, mas contra o Bolsonaro, de repente, todo mundo é super democrático, né? Na época do golpe, inclusive, o Moro vazou um áudio do Lula e da Dilma para o Jornal Nacional. Uma conversa privada entre a Dilma, que era presidente do Brasil, presidente da República, e o Lula, né, o ex-presidente, no Jornal Nacional, né? Então, nada foi dito sobre isso, não houve nenhuma condenação, ninguém foi preso, ninguém tomou nem uma bronca. E era tão inconstitucional quanto é agora. Ou até mais. Né? Ou até mais. Imagina você vazar pro jornal, conversa privada de duas pessoas. Não é só quebrar o sigilo, é vazar tudo pro jornal, para todo mundo ver. É uma coisa absurda, né? Bom, e aí, Márcio, conta pra gente da questão que está sendo discutida em vários lugares, da chacina realizada aí pela Polícia Militar no Rio de Janeiro nesses últimos dias. Isso aí é continuação da política desses governos neoliberais, né? A ordem que era dada para a polícia é chegar, invadir os morros e matar a população. Justamente essa população que tende a se rebelar contra essa carestia, toda essa situação da precariedade da vida das pessoas aí, né? Aí aconteceu no Rio de Janeiro, um dos policiais foi lá e simplesmente mataram 20 pessoas, né? Lá no Morro do Salgueiro. E você vê que a população mesmo que teve que retirar os corpos, né? Levar, imagina você chegar na sua rua, você vê os seus parentes assassinados pela polícia, você mesmo tem que tirar, lavar, cuidar, lavar as ruas, as casas. Então, aí porque a gente não pode ficar mostrando aqui essas imagens, né, Chico? E esses vídeos. Senão a gente ia ver a forma truculenta que a polícia agiu. Exatamente, é uma coisa totalmente criminosa, né? E nesse sentido a gente defende aí o fim da PM, né? Isso é um programa do Coletivo de Negros do PCO e é um programa do PCO de um modo geral, né? E eu queria aproveitar o gancho, porque ontem a gente não mostrou, para mostrar a fala do companheiro Juliano Lopes aqui no ato de São Paulo, que foi uma fala assim quase proibida, né? O pessoal não queria deixar a gente falar de jeito nenhum. Na hora que o carro de som estava parado, todos os partidos falaram, menos o PCO, né? E a gente foi falar quando o carro de som estava quase no final, ali na Consolação, já o apagar das luzes do ato, que foi um ato super longo, mas que a gente só foi falar lá no final, quando todo mundo já estava cansado, indo para casa e tal. E aí a gente vai passar a fala do companheiro, que fala do fim da Polícia Militar, justamente, é um dos temas principais. E também você vê aí que ele tenta falar, mas alguém fica cutucando ele no finalzinho, não deixa nem ele concluir. Ele falou 1 minuto e meio. Mas vamos passar de qualquer forma, que é importante. Eu queria inicialmente destacar a verdadeira ditadura que é o governo do PSDB em São Paulo, que colocou essa manifestação sobre escolta da Polícia Militar, que é justamente a responsável, antes mesmo da pandemia, do genocídio do povo negro brasileiro. É preciso repudiar o que foi feito, a outra faixa não foi liberada pela ditadura do PSDB e também é preciso denunciar que as direções chamaram o PSDB e o Ciro Gomes para a última manifestação da esquerda aqui na Paulista. É por isso que não pode ter representantes da direita no movimento da esquerda, porque dá nisso. Eu queria salutar todos os companheiros que colocaram o Ciro Gomes para correr lá no MASP, naquela oportunidade maravilhosa, naquela manifestação, em razão dessa situação. É preciso que o movimento se organize sobre plataformas de luta real. Não basta bater no peito e falar que é periferia. É preciso botar a dissolução da Polícia Militar, o fim da polícia, essa mesma polícia que está exportando a manifestação. É preciso organizar o povo pelo fora Bolsonaro, mas pela esquerda, pelo fora Bolsonaro e Lula presidente, que coisa que ninguém falou aqui até agora. É preciso ter uma palavra de ordem para organizar o povo. Muito obrigado, companheiros.
fala do companheiro Juliano Lopes no Carro de Som aqui em São Paulo, né? Sobre que põe aí em pauta a questão do fim da polícia militar, né? Que diante de uma chacina que nem essa que a gente viu no Rio de Janeiro, a única política possível é essa. A gente vai ter amanhã no programa o companheiro André Constantini, né, do Rio de Janeiro. Já anuncia já pro pessoal, né? Porque tem que anunciar. Só se preparar. Convidado especial, né? E ele provavelmente a gente vai comentar isso daí, a gente vai conversar dessa questão com ele, né? Por isso também que não vamos esgotar o assunto agora, sobre justamente essa chacina aí que ocorreu no Rio de Janeiro. Ele vai ter mais informações aí pra gente sobre essa questão, né? Queria aproveitar aí agradecer nossos companheiros queridos aqui do chat. Recebemos aí um superchat do companheiro Dan Robot, que ele disse o seguinte: ataque nazista do J. Mané. Voltou o antipetismo? O J. Mané, imagino que ele se refira ao Jones Manuel. Eu acho que o pessoal estava falando de um vídeo dele aqui, né? Mas é um vídeo que a gente não viu. Eu, pelo menos, não vi ainda. Não saberia comentar, mas a gente vai falar dele no programa ainda. Sobre esse vídeo especificamente não, porque a gente não assistiu, mas a gente pode assistir e falar amanhã, né? Claro. Exatamente. Sempre há tempo. O antipetismo do Jones Mané, né? Hã? Desculpa, Quando Leandro. foi embora o antipetismo do Jones Mané também, né? Pois é. Acho que voltar não voltou, mas que tá aí, tá. Sempre esteve aí. O Jones Manuel, a gente sabe que a principal função dele dentro da esquerda é ficar atacando o Lula e o PT. O Sou Eu também mandou um super sticker. Muito obrigado pelo super sticker, companheiro, pela contribuição, né? E o LC29 também. Temos muitas contribuições, mas não temos ainda, Marília, nenhum novo membro. Exatamente. A gente precisa resolver essa situação. A gente precisa ter um novo membro. Você precisa se tornar membro aqui no canal. A questão mais importante aqui para a gente poder continuar a nossa imprensa revolucionária independente. Olha só, alguém me... Estão até te ligando Tão para até me ligando avisar pra que me quer se tornar tornar um membro. membro, mas não sabe como. Exatamente. Basta clicar em Seja Membro aqui no YouTube, né? Exatamente. Clique em Seja Membro. A gente tem várias faixas de membros. Você pode se tornar um membro que só contribui com R$8 por mês. É uma faixa muito democrática, todo mundo pode se tornar membro nessa faixa. A gente também tem faixas aí que contribuem cerca de R$50, R$100 e até R$200 para quem quer contribuir aí com uma maior quantidade aqui para a Causa Operária TV. De qualquer jeito, você se tornar membro e você ajudar aí a nossa TV a conseguir mais membros, conseguir seus amigos, seus familiares e tudo. Aqui na Causa Operária TV, esse é o mais importante para a gente continuar aqui ativo e cada vez mais livre de problemas técnicos para você. Aí. Ó, Marília, posso falar uma coisa legal? Pode falar. É que se você for membro Rubi, né, você recebe um livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui, diretamente para a pessoa. E além disso, a pessoa, mesmo não sendo do PCO, ela pode ser convidada a participar de reuniões plenárias e conferências do partido, se ela virar membro Rubi. É isso aí. E que outras formas que tem de contribuir com o PCO, Márcio Roberto? Por exemplo, comprando uma revista, existe? Tem várias formas. Você pode ajudar o partido através da loja do PCO, né? Nós estamos constituindo um trabalho de finanças sólido através da nossa loja, né? Se você entra na loja do PCO.com, você vai ter acesso a produtos maravilhosos e tudo relacionados a figuras revolucionárias, né? Karl Marx, Frederic Engels, Lenin, Trotsky, Che Guevara, Zumbi, né? João Cândido e vários outros, né? Você tem desde camisetas, moletons, almofada, meias, quebra-cabeça, pôsteres, né? E também nós temos os produtos, os materiais escritos, né? Revistas. Eu queria... Ontem eu mostrei... Por exemplo, a gente tem os jornais livros, né? Que é da coleção, mesma coleção que tem um suplemento de cultura, o suplemento de teoria marxista, né? E esse jornal livre aqui, por exemplo, ele é completo, né? É um livro inteiro, né? É um livro inteiro em formato em papel jornal, para justamente ficar mais acessível. Você vê um livro desse aqui de Torquemada, como é que é o nome do cara aqui? Howard Fest. Torquemada, né? Conta a história do Tomás de Torquemada, lá da Inquisição Espanhola. Apenas R$13.
Você não acha nesse preço aqui de forma nenhuma, né? Exatamente. E se você quer coisas mais profundas, né, temos a coleção polêmica. Você quer saber sobre como é o PSTU? Tem esse aqui, né, no a tese dele sobre o marxismo e socialismo no Congresso do PT em 91. E tem esse aqui também bem interessante, ó, que é sobre o caráter político e ideológico do PSOL, né? E também R$13. Então entre na loja do PCO e tem outros livros também, né? Do Marx, do Engels, do Lenin, né? Se eu só tiver R$6, o que eu posso comprar? Se você só Não tiver tem R$6, jeito, você pode comprar um jornal Causa Operária sim. ou pode comprar um livrinho de bolso. Nós temos 12 títulos diferentes, desde a questão da revolução, desde a questão do que é o centrismo, guerra de guerrilhas, né? Programa para a juventude, etc. São 12 temas interessantes por apenas R$6 esse livrinho de bolso. E se você quer saber do programa do PCO, você só comprar o livrinho do programa também, que é R$13. É isso aí, companheiros. Queria fazer um convite especial, aproveitar que estamos nesse momento aqui, para o pessoal de São Paulo, principalmente, né? Neste sábado, nós teremos aí, como sempre, a análise política da semana com o companheiro Rui. E nós estamos convidando todos a virem, né, participar presencialmente, porque com a pandemia fechou, abriu e tudo mais, nós já estamos abertos. Pode vir presencialmente, assistir a análise política da semana, cumprimentar o Rui pessoalmente, tirar uma foto com o Rui, trazer seu livro para ele autografar. O livro era de censura das massas, né, e tudo mais. Quem já comprou, traz aí o seu. E principalmente, logo depois da análise, a gente vai ter também o que, Marcos Roberto? Nossa, o dia vai ser maravilhoso, né? Vamos ter um almoço delicioso, né? Ao som de uma banda de choro. Imagina, nós vamos lotar o auditório aqui na análise e depois vai ter esse momento assim magnífico, né, Marília? Então, um almoço delicioso com ouvindo um chorinho. Exatamente. E logo após o almoço delicioso com chorinho, que vai ter uma super banda aqui para tocar pra gente, a gente também vai assistir aí a final da Libertadores, né? Isso aí. Palmeiras e Flamengo. Venha para cá. Traga seu champanhe para comemorar a vitória do seu time. Não, e interessante, o almoço tem um custo, né? O almoço e o chorinho, para você participar do almoço e do chorinho, é apenas R$50. Você já pode pagar agora. Se você fizer um Pix para a loja do PCO, @gmail.com, só mandar R$50 lá, mandar para o telefone que está aí, mandar encaminhar para a gente aqui, que você já vai estar com o seu convite garantido. E se você está fora e quer colaborar, mande um Pix também de R$50 ou mais para a loja do PCO, @gmail.com, e você vai estar colaborando com esse sábado maravilhoso. Um sábado comunista, né? Exato. Um sábado onde você vai conhecer membros do PCO, militantes, o Rui vai estar lá, né? Imagina. Você pode comprar um livro do Rui e pedir para ele autografar. Ele é um cara gentil, assim, ele vai fazer na hora para você, se você estiver aqui conosco. É isso aí. Bom, companheiros, vamos de momento pig, né? Vamos ver aí. Passar a vinheta e aí a gente comenta. É isso aí, essa é a nossa maravilhosa vinheta do Momento Pig, né? O que a gente vai comentar hoje, né? A gente tem aqui o editorial do Estadão com o título Lula em sua melhor forma, né? Aí o Estadão está comentando aí uma entrevista que o Lula deu ao El País, né? E é muito interessante essa entrevista do Lula, né? Recomendo que todos deem uma olhada, em que ele faz uma defesa muito importante dos governos nacionalistas aí da Nicarágua, da Venezuela e de Cuba, né? Mas aí o Estadão critica isso daí, mostrando a preocupação que a burguesia tem com relação ao Lula, né? A gente tirou os prints aí, a gente poderia ler aí a matéria e ir comentando, né? Nada melhor do que eles, né? Para falar o que eles estão pensando. Exato. Vamos ser democráticos e ver a matéria do Estadão. Vamos ver aí como é que começa aí. Quem que vai ler? Uriel vai ler, Uriel? Você que você tá vendo aí? Eu posso ler, estou vendo, claramente. Uma recente entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva ao jornal El País confirma que o líder petista não mudou nada. Continua achando que pode impor sua realidade paralela com a pretensão de que tudo, rigorosamente tudo, deve se sujeitar a seus interesses. Sem qualquer constrangimento, debochou dos fatos, da inteligência alheia e do regime democrático.
Quem julga merecer o voto de seus concidadãos não pode se esconder em um mundo imaginário, regido pela irresponsabilidade e pela mendacidade. Mendacidade, que é uma palavra Mendacidade. que eu não sei o que é. Bom, se alguém souber o que é, pode mandar Eu aqui olhei no chat. aqui na Você internet. sabe? Eu olhei na O internet. que pra é ver. mendacidade? Esqueci também. É tipo safadeza, sabe? Como é que é? Olha aí de novo, é que eu esqueci. Não tem problema, né? Ó, mas você vê, já começa assim, né? Esse já primeiro começou a parágrafo safadeza contra é o mais pra Lula. gente ver aí o grau... Mendacidade, a qualidade característica do que é mentiroso ou falso, falsidade, fingimento e hipocrisia. Certo. Então aí a gente já vê o tamanho a virulência do ataque que desferido aí contra o Lula, né? Mas vamos em frente. Lula já é um falso, né? Vamos em frente. Não. Bom, a título de defender a permanência ilimitada no poder de autocratas esquerdistas latino-americanos, seus amigos do peito, teve a audácia de compará-los a líderes de inquestionáveis credenciais democráticas que governaram por mais de uma década. Questionado sobre as escandalosamente fraudulentas eleições na Nicarágua, que serviram para manter o governo ditatorial de Daniel Ortega, Lula comparou o tirano, pasme o leitor, a premier alemã, Angela Merkel. Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Perguntou o petista, que, convicto de que o leitor é mesmo um cretino, foi além. Por que Margaret Thatcher pode ficar 12 anos no poder e Hugo Chávez não? Aí você vê, né, a coisa do Estadão. Né? O Daniel Ortega, que foi eleito recentemente lá na Nicarágua, ele é um tirano. Mas a Angela Merkel, ela é premier, né? Que é bem diferente, é bem mais chique. Né? Líder inquestionável de credenciais democráticas. Ou seja, né? Quando O que determina que é líder inquestionável de credenciais democráticas ou ditador? Né? Exato, que determina que um é um país imperialista e o outro é um país esmagado pelo imperialismo. Né? Exatamente. Aí no país esmagado o negócio é fraudado, corrupto, brutal. E no país imperialista são eleições limpas, democráticas. É inquestionável, tá escrito aí. Inquestionáveis, né? É uma coisa ridícula e circense. Vamos em frente, vai que o negócio é longo. Não sei se a gente vai ler tudo, né? Mas a gente pode ir lendo o principal. Bom, qualquer coisa me pare, que eu vou seguir aqui nessa intriga louca aqui. Lula acrescentou que não pode interferir nas decisões de um povo, desconsiderando que o povo a que ele se refere não pôde tomar decisão nenhuma, já que as eleições na Nicarágua e na Venezuela são apenas cenógrafas, como sabem os governos de países civilizados que contestam seus resultados. Países civilizados. Não, deixa eu falar, isso daqui é engraçado, né? Sobre as eleições do Brasil ninguém fala nada, né? Que é um negócio exatamente. mais fraudulento que todos esses países juntos, né? Somando a fraude de todos esses países. Inclusive a fraude foi contra o próprio Lula. Só perde os Estados Unidos, né? Se brincar. Só perdendo os Estados Unidos, que a fraude nos Estados Unidos foi a maior de todas. Mas é uma coisa ridícula, porque... Aí ele coloca que as eleições na Nicarágua são cenográficas, né? É uma coisa Na absurda. Venezuela também. Não, e tem que falar, os norte-americanos, eles são civilizados. Esse pessoal aí é um negócio, assim, absurdo, né? Você vê que é um ataque gigantesco aos países da América Latina, sem dó nem piedade. Aqui o negócio é terrível mesmo, né? Sempre que tem qualquer manifestação popular, democrática, como é no caso desses países, o negócio é uma farsa, é um horror, é um grupo terrorista, é o bicho-papão da humanidade, tudo. E quando a gente vê nos Estados Unidos a eleição fraudulenta aí do Biden e toda a política que o Biden leva contra a própria população, que saiu às ruas, enfim, no ano passado teve um movimento gigantesco aí nos Estados Unidos, não, é civilizado, é democrático, é bonitinho. O Mauro Sol comenta aqui, são países civilizados que destruíram o Iraque, a Líbia e muitos outros países, né, ao redor do mundo. Não tem nada de civilizado. E o que... Pode continuar, Uriel. A respeito da proibição de manifestações em Cuba, Lula não teve pudor em relativizar mais essa incontestável violação de direitos humanos.
tratando como coisa A Folha corriqueira. preocupada com a violação de direitos Em humanos. todos os lugares. Essas coisas não acontecem só em Cuba, mas no mundo inteiro. A polícia bate em muita gente, é violenta. Precisamos parar de condenar Cuba e condenar um pouco mais o bloqueio dos Estados Unidos, disse o líder petista. Aqui eu queria, inclusive, até discordar do Lula, porque não é que a polícia bateu em ninguém em Cuba, não foi isso que aconteceu nos protestos no 15 de novembro. O que aconteceu é que o próprio povo cubano não deixou os gusanos saírem na rua para protestar. Exato. Tinha muita gente, se o pessoal saísse lá, eles não iam apanhar da polícia, a polícia ia ter que separar a briga. É isso que ia acontecer. É importante falar isso daí, né? Porque eles falam como se a população desses países fosse completamente alienada, mas a população desses países, elas são anti-imperialistas. A gente tem que colocar isso daí. Elas questionam todas as questões que vêm do imperialismo, vêm dos países aí, dos Estados Unidos e tudo mais. E exatamente por conta disso, eles se opõem a esse tipo de movimento contra o governo, né? Então, quer dizer, é uma guerra de foice no escuro esse daí. A gente vê que, de fato, essas populações elas têm que ser, de fato, treinadas para se defender, né? Contanto que na Venezuela a gente vê aí uma enorme milícia popular, e a população é armada para se defender contra o imperialismo. E isso daí é a questão essencial, né? A gente vê a população armada é a questão essencial da democracia, né? Se fosse uma ditadura, não teria população armada. Não, é isso aí. E eu queria... O Carlos Santos pergunta aqui, quem escreveu esse texto? Zé Maria, do PSTU, ou Juliano Medeiros, No do final a gente PSOL? revela. Não, quem escreveu esse texto foi o Estadão, né? Esse que é o mais engraçado, né? Mas você se confunde com certos setores da esquerda que também atacam esses governos do mesmo jeito que o Estadão ataca também. Eu queria comentar o seguinte, o Lula está corretíssimo aqui no que diz respeito ao problema do bloqueio dos Estados Unidos. Tem que protestar contra o bloqueio criminoso dos Estados Unidos, que o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba serve para matar a população cubana de fome, de doença, né, para criar aí uma situação insustentável em Cuba, né? Só que a população cubana apoia tanto o governo cubano, mas tanto que mesmo assim a revolução continua firme, eles saem às ruas para defender a revolução, porque pode estar ruim agora com o bloqueio imposto pelo imperialismo contra Cuba, e é ruim, é uma situação ruim, mas é muito pior, né, o país dominado aí pelo imperialismo, né, por uma ditadura que apoia o imperialismo, apoiada pelo imperialismo, como era o caso anterior em Cuba e como é o caso em muitos outros lugares aí, né? Eu acho assim, eu queria ler tudo, mas eu queria comentar a próxima matéria também. Então acho que é o caso da gente ir em frente, né, companheiros? Eu só queria fazer um último falar. comentário, se você me permite, vou ser breve. Essa questão, né, mostra aí também uma característica muito importante do próprio Lula, né, em relação aos outros partidos aí de esquerda, do próprio PT, que é um governo que, além de ser pressionado pelas bases populares, né, o PT tem ligações com a CUT, com as organizações operárias e etc., é um governo que defende aí a soberania nacional dos países oprimidos. É uma coisa fundamental, é uma defesa que nós do PCO defendemos de maneira incontestável. Incondicionalmente a gente vai defender os países oprimidos contra a intervenção do imperialismo. E isso é uma defesa que ela é uma defesa óbvia, né? Você parando para olhar, você não precisa ler, que nem o Jones Manuel fala, né? Vou ler, vou pesquisar para falar sobre. É uma coisa simples, a gente precisa sair em defesa dos países oprimidos, principalmente aí da América Latina, contra o imperialismo. Isso, inclusive, mostra, né, tem uma parte aí da matéria na Folha, que a Folha também aproveitou para criticar o Lula, obviamente, que fala que o governo Lula pode encaminhar a situação brasileira também para uma ditadura como essa, né, uma vez que ele apoia aí e quer desenvolver o próprio Brasil, né, em alguma medida, mesmo que da forma truculenta que ele quer, fazendo conciliação, etc., isso pode levar o povo a sair nas ruas, pode mobilizar a população. E essa é a característica fundamental da candidatura do Lula, que a gente apoia, né? Uma vez que a gente conseguiu colocar o Lula no poder e reviver aí todo o movimento operário,
Isso pode, na verdade, virar a situação muito mais à esquerda do que ela está hoje no Brasil, né? Bom, é isso aí. Mas vamos de momento abutre? Pra Vamos, gente Vamos. encerrar Não com pode grande encerrar sem estilo? um momento Vamos lá. também. Necessário, temos que falar. É isso aí, essa é a vinheta do Momento Abutre. No Momento Abutre de hoje, vamos comentar duas coisinhas, né? Primeiro aí, a questão do DCM, né? Queria comentar que uma matéria saiu aí no nosso diário, né? Mostrando que há uma rejeição muito grande contra os ataques do DCM à esquerda combativa, né, companheiros? Porque o DCM fez os ataques contra o PCO, tirou o Lula da programação, o Rui da programação, tá falando do Lula, a gente confunde. Tirou o Rui da programação, mas é que eu ia falar do Lula agora também. Atacou o André Constantino e o PT, e no fim mostra que o sentido de todos esses ataques que eles fazem é justamente contra a candidatura do Lula. É contra o PT, é contra a candidatura do Lula. Inclusive, o Kiko falou numa live aí que esse negócio de espalhar fake news, que seria isso que a gente está fazendo, denunciar o Boulos, denunciar a ligação desse setor da esquerda com o imperialismo, né, o Boulos no caso, vai ser cobrado, essa conta vai ser cobrada do próprio Lula no fim das contas. Não sei por quê que ele falou isso, né? Mas ele também ataca o 247, fala que é um canal afeito a fake news e afeito a teorias da conspiração, e a gente sabe que o 247 é um canal muito ligado ao PT, né? E que defende muito a candidatura do Lula, né? Então, mostra aí que o sentido do ataque desse setor no fim das contas, o próprio Lula e o próprio PT, né? Não sei se alguém... Eu queria mostrar também, né, pra gente comentar aqui também, o print do Jones Manuel. Tem aí pra gente comentar, falando sobre isso daí, né? É isso aí. Quer ler, Márcio Roberto? Vou deixar Realidade paralela. Me mandaram um vídeo de um sujeito do PT, ó, um sujeito do PT do Rio, numa live do PCO, dizendo que iria bater em mim e na esquerda, frente amplista, eleitoreira, reformista, quinta coluna. Note bem, na cabeça do sujeito, membro do PT, a esquerda eleitoreira, reformista e frente amplista está fora do PT e ele tem que combatê-la com as mãos. E isso não é uma crítica ou um ataque ao PT, é só uma demonstração de pena por esse nível de deslocamento da realidade. Sério, imagina como não está a compreensão da realidade de alguém, aos gritos, nervoso, dizendo que eu e Boulos somos os representantes da frente amplismo no Brasil. Sem nenhum deboche ou ironia, eu realmente sinto pena desse tipo de deslocamento da realidade. De resto, como se diz na rua, cão que ladra não morde. Bom, quem quer comentar isso daí? Não, acho que, principalmente, né, o Jones Manuel, nesse sentido, ele tem uma posição que ele nunca arrega o pé. Exatamente essa. Falar contra o PT, falar aí contra os governos do PT e tudo. E é uma coisa que eles sempre se colocaram, né? O Jones Manuel é do PCB, mas ele é ligado ali toda a política do PSOL, por isso mesmo ele defende o Boulos, né? E a gente vê aí que, nesse sentido, ele tem essa função que o PSOL tem, né? Que é exatamente fazer uma oposição ao PT à esquerda, digamos assim. Ele é ultra-esquerdista e daí faz uma oposição ao PT e fazendo uma frente com a direita, né? E é o que eles fazem, né? Eles fizeram isso em todo golpe de Estado, né? Eles defenderam o impeachment da Dilma e agora estão atacando o PT de novo nesse momento essencial que pode levar a um novo golpe de Estado, que é esse momento da nova eleição aí, em 2022, com o Lula candidato. É isso aí. E é engraçado, né, que ele fala, mas não houve aí ameaça de ninguém de bater nele, nada do tipo, né? O que o companheiro Constantino falou, e quem viu o vídeo entende isso claramente, é simplesmente que no momento em que houver uma revolução, né,
essa esquerda, que é uma esquerda que está aliada aí com a burguesia e tudo mais, vai ser a primeira a ser revelada aí, a máscara deles vai cair rapidinho, né? Então, essa que é a questão que é colocada pelo companheiro Constantino. Não tem nada a ver com bater no coitado do Jones Manuel aí, nem nada do tipo, né? Você vê que ele faz aí uma jogada casada com o DCM nesse sentido, né? O DCM fala que o Constantino ameaçou ele de morte, ele fala que ameaçou de bater nele, mas não teve nada desse tipo, né? Mas o surpreendente aí é que o Constantino é negro, né? Um favelado. Aí 2 caras brancos faz aquela ameaça que todo branco faz, que o negro que vem lá vai vir para matar. E o Jones Manuel entra no ataque, né? Você vê, foi lá e apoiou o racismo do pessoal aí do DCM. Você vê, isso é. Cadê ele agora na defesa de qualquer um? Ele defende a Djamila, que faz propaganda para o Boticário. Defende todas essas escolas, Silvio Almeida, né? Defende todo esse pessoal aí, mas o cara que está na luta, que está na base, que é um favelado, inclusive, o cara vai lá e não defende, junta com os brancos para atacá-lo. Não, na falta de argumentos, né? O Jones Manuel sempre aproveita aí para criticar o PT e para falar qualquer baboseira, né? Como a gente pode ver, e a gente vê o mesmo acontecendo com o pessoal do DCM. É importante comentar que eles ficaram super pressionados. Quem assistiu a live, né, que eles anunciaram que eles iam tirar o Rui da programação oficial, nossa, o chat, os telespectadores, até o pessoal do próprio DCM, começou a se revoltar contra o Kiko, né? Por isso que ele se sentiu ameaçado. Em nenhum momento chegou lá o próprio pessoal e falou: vamos matar o Kiko Nogueira junto com o André Constantini e os favelados aí do Rio de Janeiro, né? Obviamente que a gente não ia fazer isso. É uma colocação muito mais séria, a própria colocação do companheiro André Constantini, que, lembrando a todos, vai estar aqui amanhã para a gente discutir muito melhor sobre isso, né? Mas você vê, o pessoal aproveita, né? O Jones Manuel mostra que, na verdade, tirar o Rui do DCM, começar a defender o Boulos aí veementemente, como o pessoal defende, até histericamente, né? Vocês estão criticando o Boulos, vocês vão destruir tudo, todo o nosso esquema e tudo mais, enfim. Você vê aí que há um próprio ataque aí preparado contra o próprio Lula, né? A gente vê que essa esquerda ela é muito pressionada, a gente nem sabe exatamente como, né? O pessoal está investigando e tudo mais, para a gente saber exatamente quais são as ligações com o imperialismo, com os tucanos e etc. Mas a gente vê que o pessoal está tudo fechado aí, em alguma medida, para atacar o Lula, para apoiar o golpe, como o Boulos sempre apoiou, né? Como o Jones Manuel Idem apoia também. É isso aí. Bom, companheiros, vamos encerrando, né? Já estamos aí estourados o tempo, estouradíssimo. Queria fazer um anúncio que o companheiro Dom Bess falou aqui nos comentários, mas vai voltar a ter o programa Análise Internacional, apresentado pelo Rui Costa Pimenta, nas sextas-feiras. Agora não lembro se era às 14 horas ou 14 horas. 14 horas, né? Então, na sexta-feira, 14 horas, programa Análise Internacional com o companheiro Rui. Não percam aqui na Causa Operária TV, né? Acompanhem lá. Acompanhem aqui, aliás. E muito obrigado. E hoje, 16 horas? Oi? Hoje, 16 horas, todo mundo aqui para ver o Rui, né? O Rui também no 247. O Rui vai estar de volta aí. No 247, hoje, às 16 horas. Bom, companheiros, muito obrigado a todos. Obrigado a todos que contribuíram. Dá tempo ainda de você se tornar membro do canal. A gente passou do tempo um pouquinho só para isso. A gente esticou aí para ver se aparece. Mas ainda dá tempo de você se tornar membro do canal, né? Basta clicar aqui em Seja Membro. E a gente se vê, então, amanhã. A reunião de pauta volta às 9 horas. Bom dia para Marília, para o Márcio, para a Uriel e para todos que nos acompanham. Então, amanhã, reunião de pauta especial com participação do companheiro André Constantini. Até lá, bom dia e tchau, tchau.